Estoicismo para a vida prática. Que bom que você chegou. Eu estava te esperando. Água, café ou chá? Respire. Isso é filosofia para a vida prática. Caos, céu e plataforma. Era sábado. Um dia comum de sol e atmosfera agradáveis. Logo após fazer aquelas pequenas atividades cotidianas, como varrer a frente da casa, juntar as folhas que insistiam em mudar de posição devido ao vento, após ensacá-las e depositá-las no lixo, por um instante, debrucei-me sobre o cabo da vassoura e contemplei ali, sorrindo, meu jardim. E assim vi o quão florido estava. Algumas abelhas, lembrando mini-helicópteros, tentavam vencer a brisa e pousar, e aquelas que conseguiam faziam o seu trabalho instintivo, mas necessário e perfeito de polinização naquelas plataformas vivas, chamadas flores. Rapidamente, percebi que minhas metáforas ali espontâneas, aceleradas e matutinas, minhas associações mentais quanto às abelhas, helicópteros e plataformas, originavam-se em minha própria experiência profissional, obtida por muitos anos como piloto encarregado de, com segurança, transportar operários que trabalhavam embarcados em plataformas de petróleo em alto mar. Estranhamente, mesmo já afastado há algum tempo, por algumas dificuldades médicas que desenvolvi no caminho, naquele momento, ali, apenas pela associação e lembrança da véspera, do checklist da aeronave, da partida, das panes, do trabalho na plataforma e do retorno à terra firme, envolvendo centenas de pousos e decolagens em diversos dias, horários e condições climáticas, levando sempre 23 vidas por vez, brotaram em minha fronte em forma de suor, palidez, taquicardia, pequenos vagalumes laterais, tremor e mãos frias, sentimentos que hoje entendo terem sido meus detonadores, ligados a mim via Wi-Fi, descompensando até a exaustão minhas taxas fisiológicas e também todos os meus órgãos vitais de estabilização. Tentei voltar à concentração, desviar a atenção, pensamento e corpo para meu jardim e percebi que, o manche não me obedecia. O alerta sonoro de perda rápida de altitude disparou. O display indicava falha ou travamento no rotor de cauda. E assim, sem controle, começamos a girar em espiral. Tentei contato com a torre dizendo meu prefixo. Atenção, torre. J2611M. Câmbio. Atenção, torre. J2611M. Apenas o som. O registro do som do silêncio. Parecia-me uma pastilha efervescente de esperança depositada sobre a água, diminuindo rapidamente de tamanho, ali, sob meus olhos. Em meio àquele caos, numa fração de milésimos de segundos, surdez e mudez, lembrei de forma confusa, fragmentada e desconexa de Deus, e inspirei profundamente, até sentir arder minhas narinas, preparando-me para o impacto. Mas logo após, quase que imediatamente, como se eu tivesse recebido um cavalar calmante, visitou-me estranhamente uma desconhecida sensação de paz e conforto. Tive a impressão de que voava sem o som dos motores, rotores, rádios e hélices. Na verdade, senti-me fora de mim, fora de meu Airbus H226S. Apenas eu, afivelado a meu assento, flutuando no ar em câmera lenta, pouco acima do oceano, milimetricamente na distância exata e necessária para que eu não fosse atingido pelas ondas ou por gotículas de água fria e salgada do mar. Olhei para o lado e para trás, sobre meu ombro direito, e comigo não estavam os 23 operários, mas em seus respectivos assentos, minha esposa e minhas 2 filhas, simplesmente seguras, também afiveladas
e com um semblante da mais absoluta e profunda tranquilidade. E completava tudo isto, lindos e iluminados sorrisos partindo delas para mim. Parecia que estávamos em viagem de férias e havíamos acabado de passar com segurança sob aquela famosa placa dizendo: "Sejam bem-vindos a algum lugar, ao seu destino." De repente, sem nenhum procedimento, manobra, rangido ou estalo, o manche destravou. O LED que indicava o dano no rotor de cauda apagou no display. E assim, consegui estabilizar e subir a aeronave e logo a seguir, o operador da torre contatou-me pelo rádio. E antes que eu pudesse relatar a pane ocorrida, ele disse com aquela voz metálica: J26M, câmbio. Conforme solicitado há pouco, seguem as condições do tempo. Céu de brigadeiro. Velocidade do vento está uniforme e adequada para o pouso. Pouso liberado. Plataforma logo à frente, mantenha à sua direita. Iniciar procedimentos para o pouso. Prossiga. Destravei-me dizendo, como ensinado no protocolo de pilotagem: Ok, torre. Positivo e operante. Girei um pouco a cabeça e vi minha esposa querida sorrindo a me observar da janela de nossa casa, enquanto secava as mãos, e logo a seguir me perguntou: "Querido, você está bem?" Eu apenas sorri e disse: "Sim." Olhei em direção às minhas filhas, observei o que elas faziam e, ainda sorrindo e interrogativo, disse: Não façam isso." Elas tentavam aprisionar uma abelha com um vidro de geleia. E como sempre me questionavam pelos nãos, assim deram prosseguimento: "Por que não, papai?" Eu disse como se tivesse acabado de atingir a superfície após um mergulho em apneia. Toda captura causa turbulência no voo. Vocês não querem isto para esta pequena abelha, correto? E elas, meio sem entender aquele vocabulário filosófico, responderam: "Não queremos." Senti algo a coçar-me a sola dos pés e, olhando para baixo, vi que estava descalço no meu heliporto imaginário, sobre a grama do meu seguro e estável jardim. O manche travado que segurava firme naquela pane do helicóptero era, na verdade, aquela vassoura, a qual havia me debruçado, e quando afrouxei dela, a pegada firme de minhas mãos, revividas com extrema rapidez por minhas fibras ópticas de adrenalina, percebi que o ponto do cabo onde eu segurava estava até molhado pelo excesso de suor de minhas trabalhadoras e responsáveis mãos. Entendi ali que conduzi, pilotei o quanto pude, enquanto minhas mãos e mente eram precisas, firmes, e meus sentimentos eram calibrados e livres. Não comentei nada com ninguém, afinal, era apenas mais um travamento. E mais tarde, quando me deitei para novamente dormir, todo aquele ocorrido retornou em minha mente, parece que tentando buscar ou colocar alguma lógica. Tentei entender por que não vi os funcionários quando olhei para trás durante a pane. E a resposta, que eu concluí, que tentei protegê-los desejando fortemente que não estivessem ali comigo, naquele caos, pois eram apenas meu caos. E por trás de cada estimado rosto e nome havia também uma família, que multiplicava por no mínimo 4 o número de assentos e corações no meu helicóptero Airbus H226S. E sobre minhas mãos, mente, ombros e sentimentos, também aqueles destinos. Tentei entender por que vi apenas a minha família. E a minha resposta foi que o amor é a base de tudo. Então, na iminência de um momento derradeiro, pensei em caos, céu e plataforma, sendo respectivamente traduzidos em dificuldade,
estabilização e segurança. E logo a seguir, surgiu a seguinte mensagem no display da aeronave: motores principais identificados e ligados. #Deus, #minha esposa, #minhas filhas. Por que foram lembradas? Na alegria ou na dor, a desassociação é impossível. Retome o curso e prossiga. Sempre em frente. Sempre em frente. Porque toda captura causa turbulência no voo. E a minha resposta para mim mesmo é porque todo voo existencial é livre, individual e intransferível. Tem sua decolagem sempre do heliporto ou princípio da liberdade. Quando os sentimentos são capturados, torturados e sofrem a temida distorção, a consequência seguinte é a turbulência no voo, a qual nunca é desejada, mas, dependendo unicamente de nós, os pilotos, pode ser desenvolvida ou não. Portanto, não faça como eu. Cuide-se. Só você tem acesso à sua caixa preta. Visite-a e busque saneá-la. Assinado: O Piloto. Airbus H226S, prefixo J2611M. Fim.